Eu sou dos amados com a paz do Senhor, agradecendo a Deus, queridos, por mais esta oportunidade que Ele nos concede de fazermos mais um vídeo para o nosso canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. Queridos, e nesta tarde, mais uma vez, estamos aqui para levar adiante esta obra que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. É pela infinita graça do Senhor, queridos, que nós estamos agradecendo, porque os nossos vídeos começaram a ser vistos, né? Já temos visualizações, graças a Deus. Embora poucas, mas já temos, pela infinita graça do Senhor. Então, eu quero agradecer a todos, queridos, que chegaram até este canal, embora poucos, mas graças a Deus, queridos, está iniciando. Portanto, se você tem chegado, ou se você vai chegar a estes vídeos, queridos, nos ajude nesta obra. Nos ajude a levar adiante esta obra do Senhor, querido, nas nossas vidas. Dito isto, vamos iniciando mais um vídeo, orando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele faça a sua obra, queridos, através de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo e maravilhoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Pai Santo, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Obrigada, meu Pai querido, porque Tu tem nos mostrado, Pai, que esta obra é Tua, Pai, e que embora difícil, Senhor querido, Tu tens feito através de nós. Pai Santo, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, que Tu tem nos dado nesta tarde, Pai querido, vem falando do mesmo assunto, Pai Santo, que Tu vem tratando há muito tempo através deste canal. Pai querido, é já a última hora e Tu estás preparando a Tua igreja, Pai, para o arrebatamento, porque já acabou. Os sinais que antecedem a vinda de Jesus já estão todos cumpridos. Oh, Pai querido, sinalizando que é a hora. Portanto, Pai, muito obrigada por tudo, porque Tu está nos dando esta oportunidade de nos prepararmos, oh Pai, e de irmos em busca de muitas almas para ir contigo para o céu. Muito obrigada, Pai Santo. Jesus querido, Jesus amado. Muito obrigada, Jesus querido, porque Tu estás dando encerrado, oh Pai. Oh Jesus, Tu estás concluindo o Teu grande ministério sobre a face desta terra, e Tu estás contando conosco, Jesus querido, para este grande final. Portanto, estamos aqui, Jesus querido, e continua levantando mais e mais para esta grande última obra sobre a face desta terra. Espírito Santo, faz a Tua obra através de nós, meu amigo. Vai lançando por terra todo o impedimento e que esta palavra chegue a todos que Tu queres alcançar. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, a palavra de hoje está no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 8. A epígrafe diz o seguinte: Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. Glórias a Deus. O primeiro versículo diz: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitarde nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, esta palavra que o Senhor está nos dando nesta tarde é um grande alerta para nós.
Quando foi que isto aconteceu, queridos? Esta passagem do livro do profeta Ageu aconteceu quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia. Deus levou aquele povo para ali, queridos, para trazer uma grande preparação sobre o povo de Israel. E eles foram para ali, levaram 70 anos, e para ali só foi praticamente os escolhidos, porque muitos se rebelaram, não quiseram obedecer o mandado do Senhor, que eles deveriam ir para a Babilônia, passar por aquela grande provação, que na realidade era uma grande preparação, né? Muitos não quiseram ir, mas os que foram preparados por Deus, forjados por Deus, para quando viessem dali totalmente preparados por Deus, eles reedificassem o templo. Templo este, queridos, em que Jesus viria, em que Jesus pisaria naquele lugar, por ocasião de quando ele veio sobre a face da terra iniciar o seu grande ministério da salvação da raça humana, a saber de todos aqueles que querem ser salvos, e ir morar com Jesus no céu, se livrando de uma condenação eterna. Então, queridos, o que diz aqui a epígrafe? Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e o exorta a reedificar o templo. O que era que estava acontecendo ali, queridos? Aquele povo que voltou da Babilônia, que voltou do cativeiro, trazidos pela mão de Deus, e que agora estavam em Jerusalém de volta, né? Agora bem colocados, bem sossegados, que Deus já havia feito esta grande obra na vida deles, de trazer do cativeiro, de reedificar a cidade, de abençoar eles na sua terra, né, novamente. E o que aconteceu, queridos? Todo mundo foi trazido, colocado, abençoado, restaurado, pronto, o povo sossegou, né? Mas eles tinham uma consciência, eles tinham, queridos, uma certeza de que o templo de Salomão teria que ser reedificado. Mas eles, queridos, sossegaram tanto, não guardaram intimidade com Deus, não guardaram a sua vida buscando a Deus, de modo que eles ficaram ali esperando o dia em que o templo seria reedificado, que aquilo era um símbolo, né, de Deus no meio daquele povo. Eles sabiam que aquele templo uma hora teria que ser reedificado, mas como eles não estavam ligados com Deus, como sossegaram, se aquietaram, descansaram, né? O tempo foi passando e eles estavam esperando que Deus mandasse um sinal, mas não estavam buscando por esse sinal, né? Até que um dia, eles sabendo, né, daquela necessidade, sabendo que aquela responsabilidade estava sobre os ombros deles, né? Até que um dia eles, muito sossegados, Deus chama o profeta Ageu e manda ir lá com eles, né? Lhes dá um recado, né? E qual seria este recado? Vamos ler o que diz aqui os primeiros versículos dessa nossa passagem, né? Desta tarde. Diz assim, o primeiro versículo do capítulo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 2, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Tudo já tinha passado, eles já haviam voltado do cativeiro, eles já estavam introduzidos novamente nas suas cidades, abençoados, restaurados, tudo sossegado, e eles ainda esperavam o tempo que seria para edificar a casa do Senhor. Mas, queridos, já estava tudo bem. Deus já havia trazido, já havia feito tudo por eles, e eles não viram que o que estava faltando era reedificar a casa do Senhor. Então, o que Deus faz? Chama o profeta Ageu e manda lá dar um alerta neles. E o que é que Deus fala através do profeta Ageu? Ele diz, olha, esse povo chegou, sossegou, e eles ficam pensando, ainda não chegou o tempo.
Essa casa do Senhor, ela está para reedificar aí. Ela é o símbolo de Deus no meio do povo, porque é o lugar onde Deus habita no meio do povo. Mas não chegou o tempo ainda. Mas como que não havia chegado o tempo, queridos? Que Deus já havia trazido, já estava tudo sossegado, o que faltava era só reedificar o templo. Então, como eles estavam totalmente desligados de Deus, sossegados e aproveitando a vida, eles não sabiam, não se deram conta que na realidade o tempo já estava passando. E Deus estava se esforçando para chamar a atenção deles, mas eles estavam tão sossegados, queridos, que não prestaram atenção nos sinais que Deus estava mandando para alertá-los a respeito da construção do templo. Aí Deus manda o profeta Ageu. E o que que Deus fala através do profeta Ageu? Vamos para o versículo 3, que diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O que é que Deus está mandando dizer para aquele povo através do profeta? Escuta, está tudo bem para vocês. Já estão nas suas casas bem feitas, bem organizadas, bem restauradas. Já está tudo ok, digamos assim, para vocês. E vocês acham que ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor? Eles não haviam percebido, querido. Eles não haviam percebido que tudo já estava bem. Que tudo que Deus havia de fazer por eles já havia feito, né? Tudo que o Senhor havia prometido para eles em trazer eles do cativeiro e reedificar na cidade deles, a saber, Jerusalém, tudo Deus já tinha feito. Estava tudo bem para eles, mas na cabeça deles ainda não tinha chegado o tempo de reedificar o templo do Senhor. No versículo 5 diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no saquetel furado. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, queridos. Pela inércia deles, pela falta de ligação com Deus, pela falta de intimidade com Deus, Deus já estava castigando eles de volta. Deus já estava retirando a bênção. Trabalhavam e não recebiam muito, vestiam e não se aqueciam. O que é que Deus está dizendo com isto? Que pelo fato deles não estarem andando de acordo com a vontade de Deus, a obra de Deus estava por fazer. Por quê? Porque pela falta de intimidade eles ainda não tinham notado que aquele era o tempo de reedificar a casa do Senhor. E Deus já estava retirando a mão da bênção. Por quê? Porque eles estavam andando em desconformidade com a vontade de Deus para a vida deles. E eles não estavam nem notando, eles estavam tão inércios, eles estavam tão desligados da realidade, queridos, tão sossegados com a sua vida ali, que eles nem notaram que Deus já estava minguando a bênção sobre a vida deles. Já não tinha mais colheita suficiente, já não tinha mais comida suficiente, a fartura, a abundância já havia acabado. E eles não estavam notando que aquilo havia acontecido. Tão quietos estava aquele povo, tão inércios daquela situação, queridos, sem saber, sem perceber que eles eram o povo de Israel, o povo escolhido de Deus e preparado para Deus não só habitar no meio deles, não só para eles serem propriedade de Deus, mas para que Deus fizesse através daquele povo, Deus operasse o seu grande plano. Porque eles não foram chamados à toa, eles não foram preparados à toa. Deus tinha um grande plano através da vida daquele povo. Mas eles estavam tão desligados na sua intimidade com Deus que não haviam percebido isso. Então Deus, querido, já estava chamando a atenção deles, tirando o pão, tirando a bênção. Eles nem estavam notando que eles já estavam vivendo em dificuldade. Então Deus chamou o profeta Ageu e disse: olha, manda eles observarem. Manda eles observarem que até as bênçãos já estão faltando. Deus já está retirando a mão de abençoar. Por quê? Porque eles já estão andando em desconformidade com a vontade de Deus para a vida deles. Eles já estão passando do tempo de se alertarem para o que eles têm que fazer depois que eles voltaram
do exílio. Então, o que aconteceu aqui? No versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, Deus está falando, preste atenção. Preste atenção o que está acontecendo na vida de vocês. Que vocês já não têm bênção, vocês já não têm paz. Vocês já estão passando por escassez de novo, vocês já estão vivendo de novo do fruto da vossa desobediência. E eles não estavam se tocando para isso, né? Aí no 8, Deus fala através do profeta: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O que é que Deus está mandando dizer para aquele povo? Gente, está passando da hora. Vocês têm a obrigação de edificar a casa do Senhor, porque vocês são povo escolhido de Deus, não só para pertencer a Deus, mas para fazer uma grande obra para Deus, para que Deus faça, aliás, melhor dizendo, para que Deus faça a sua obra através de vocês. Então Deus fala para a gente: acorde, se levante, que está passando do tempo. A casa do Senhor precisa ser reedificada. Deus precisa voltar para o meio de vocês. Mas para isso, aquela casa que foi feita para que Deus habitasse no meio de vocês, dentro dela, através dela, precisa ser edificada. Parecia, queridos, que eles não tinham interesse que Deus estivesse no meio deles. Que a casa do Senhor para eles não era a sua prioridade. Não era a sua maior necessidade. Parecia que aquele povo, queridos, estava tão bem sendo trazidos da Babilônia de volta, sendo abençoados, tendo a promessa de Deus cumprida sobre a vida deles, e estava tão bem que eles esqueceram que eles precisavam, que Deus queria estar no meio deles, que Deus precisava estar no meio deles, que foi para aquilo que eles foram escolhidos, para pertencer a Deus, e que Deus estivesse no meio deles. É o que está acontecendo hoje, meu querido. Jesus veio no mundo trazendo o ministério da salvação. O ministério de Jesus, queridos, veio trazendo a salvação eterna para a humanidade. E o que aconteceu, Jesus, queridos, é que Jesus veio no início do seu ministério, fez tudo, deixou o seu ministério, passou para os homens, o tempo já passou, e Jesus disse que ele voltaria. E que era para nós prestarmos atenção nos sinais da sua vinda. Jesus deixou lá escrito os sinais da sua vinda. E o que é que está acontecendo, querida? Que os sinais da vinda do Senhor já estão cumpridos. Jesus disse que quando os filhos matassem os pais, quando os pais tirassem a vida dos seus filhos, ele já estaria próximo às portas. E isso já é apenas um dos sinais, eu estou citando aqui. Jesus disse também que quando a ciência se multiplicasse, Jesus disse também que quando estivesse como no tempo de Noé, queridos, falta isso são alguns dos sinais que Jesus nos deixou. Estão cumpridos ou não estão? Os sinais não estão nos mostrando, queridos, que Jesus já chegou, já está, as portas só falta bater, porque, queridos, se depender dos sinais deixados por Jesus para a sua vinda, não falta mais nenhum. Então, o que é que o Senhor quer nos dizer com esta palavra, queridos? Nós precisamos nos despertar do sono. Porque assim como estava sobre os ombros do povo de Israel reedificar o templo este, queridos, em que Jesus viria a pisar dentro dele, assim, queridos, somos nós. Nós fomos chamados por Jesus, sucessores, queridos, dos discípulos, para levar adiante o ministério da salvação que o próprio Jesus trouxe ao mundo, queridos. Agora o Senhor, ele quer encerrar este grande ministério. Ele começou lá com os apóstolos, agora ele precisa encerrar conosco. Nós somos os apóstolos, nós somos os discípulos desta época, desta era.
Assim como os discípulos que foram escolhidos por Jesus receberam e iniciaram, agora nós temos que encerrar. Então, o que é que Deus está falando para nós? Queridos, vamos nos levantar. E muitos estão sendo postos à prova, queridos. Muitos estão sendo provados com provas pesadas da parte do Senhor. E não estão se dando conta que Deus está querendo nos acordar. Para nós tomarmos, querido, a atitude, entender que o evangelho do reino está sobre as nossas cabeças, está sobre os nossos ombros. A responsabilidade de levar o evangelho do reino, queridos, mas o evangelho de Jesus, o evangelho de poder, o evangelho de salvação, o evangelho da verdade, o evangelho da santidade, da pureza, do convertimento. Não é o evangelho apostatado que está aí. Este evangelho que está envergonhando o nome do Senhor. Não é este o evangelho da salvação, queridos. Nós estamos vivendo apostasia. E agora o Senhor está querendo levantar novamente o evangelho do reino. Mas para isso, queridos, Deus precisa de pessoas que amem a Deus verdadeiramente. Que se entregue corpo, alma e espírito e se dedique no jejum, na oração, na comunhão, a buscar intimidade com Deus. Para que Ele venha sobre nós e com seu Espírito Santo nos prepare, queridos. Assim como foram preparados os primeiros, queridos, nós também temos que ser cheios do Espírito Santo para que Ele conclua esta obra através de nós. Porque, queridos, aquele povo escolhido de Deus, separado, preparado para preparar o mundo para a vinda de Jesus, aquele povo chegou num tempo de inércia muito grande. E que responsabilidade tão grande estava sobre os ombros daquele povo, preparar o templo em que Jesus desceria do céu e estaria ali dentro. Olhe, que responsabilidade tão grande, tão sobrenatural estava sobre os ombros daquele povo. E agora, queridos, não é diferente. Jesus já veio no mundo. Jesus já iniciou o seu ministério de salvação, agora está encerrando. E nós precisamos, tal como o povo de Israel, queridos, entender que muitos de nós estamos sendo provados porque o Senhor está nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade, para a nossa obrigação, queridos, de levar o evangelho da salvação sobre a face da terra. O que está acontecendo hoje, queridos, é que a grande maioria dos que se chamam filhos de Deus não passam de religiosos. Jesus não vai fazer nada, queridos, através da vida dos religiosos. Religiosos, queridos, são os que carregam uma religião terrena, uma religião natural, uma religião baseada aqui nessa atmosfera natural. Jesus chamou um povo espiritual, queridos, que ame a Deus e busque as suas profundezas espirituais para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos prepare, não somente para a salvação, mas para levar o evangelho do reino nestes últimos dias, em que Deus prepara um grande avivamento espiritual, que vai preparar a igreja para o arrebatamento, queridos. A grande tribulação que vai passar, queridos, a igreja rebelde no fogo já está pronta. E há quem ache que a grande tribulação é para a face da terra. A grande tribulação é para aqueles que não subirem no arrebatamento, a saber, a igreja rebelde, que não se preparou, não se santificou, não branqueou as suas vestes, não preparou corpo, alma e espírito para a vinda do Senhor. Precisamos nos levantar, queridos, e entender quem somos, para que nós fomos chamados, para que nós fomos escolhidos. E você que talvez esteja passando por grande tribulação, por grande provação, talvez seja, queridos, porque o Senhor está querendo te chamar a atenção para aquilo que você precisa fazer para Ele. Levantar, queridos, e se preparar. Porque assim como Jesus usou o povo de Israel para preparar a vinda de Jesus sobre a face da terra, Ele está nos preparando para receber a grande obra que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas nestes últimos dias. Preparar a igreja de Deus para o arrebatamento. Vamos nos levantar, queridos, porque chegou a hora.
Assim como chegou a hora para o povo de Israel de reedificar o templo depois daquela grande tribulação que foi o processo do cativeiro de Babilônia. Assim, queridos, também nós. O mundo está entregue à ruína. Está tudo, queridos, dominado pelo adversário. Está na hora de nos prepararmos para subir. Mas para isso, querido, nós precisamos nos levantar e nos voltarmos para Deus. Assim como Deus mandou o profeta Ageu levantar aquele povo, chamar a atenção daquele povo para sua necessidade de levantar, de acordar, de despertar e se voltar para Deus, porque eles precisavam concluir aquilo que Deus estava fazendo através deles. Eles precisavam ser alertados para aquilo, porque havia chegado o tempo de Deus continuar o seu grande projeto de salvação através daquele povo. E hoje não é diferente, queridos. Nós precisamos nos levantar, nos despertar, porque o Senhor quer encerrar o seu plano de salvação sobre a face da terra com um grande avivamento espiritual, que vai preparar a igreja, que vai subir para a eternidade com ele. Mas para isso, querido, ele precisa de nós. E não precisa de nós religiosos. Um povo religioso, não. Religioso não tem nada com Deus. Religioso serve a Satanás, porque todas as religiões pertencem a ele. Nós precisamos, queridos, ser sobrenaturais, cheios do Espírito Santo de Deus, nos comunicando com o sobrenatural de Deus, para que o Espírito Santo faça a sua obra através de nós. Portanto, queridos, eu e você vamos nos despertar e olhar que o tempo acabou, que os sinais que Jesus deu da sua vinda estão cumpridos. E a grande tribulação está preparada. E o Deus está mais do que depressa nos chamando, nos alertando e nos levantando para dar, queridos, esta grande finalização no grande plano de salvação de Jesus na face da terra. Preparando a igreja para subir através de um grande avivamento espiritual. Queridos, eu e você estamos incluídos nisso. Vamos nos levantar e fazer a nossa parte. Que palavra maravilhosa desta tarde que o Senhor nos traz, queridos. Que nós estejamos devidamente alertados mais uma vez, a nos levantarmos e tomarmos posição para aquilo que nós temos que fazer para Deus, para aquilo que o Espírito Santo precisa fazer através de nós. E assim, queridos, levar adiante a nossa responsabilidade, a nossa missão para a qual nós fomos chamados na face desta terra. Você que se chama pelo nome de Jesus, você que se chama pelo nome de Filho de Deus, levante. Então levante, meu querido, porque esta obrigação está também sobre a sua cabeça. E vamos dar conta da nossa parte, porque, queridos, os primeiros que foram chamados por Jesus para iniciar esta grande obra já se foram. E agora é a nossa vez. E nós precisamos fazer a contento de Deus. Nós precisamos fazer de maneira perfeita, assim como fizeram os primeiros. Graças a Deus por essa grande palavra para esta tarde, queridos. Vamos nos ter por despertados com esta palavra, porque chegou a nossa vez. Vamos encerrando este vídeo, queridos, com oração, já agradecendo a todos aqueles que chegaram até nós. Queridos, ore por nós, ore por esta obra, queridos, que enfrenta grande dificuldade, queridos, grande luta com as trevas. Mas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, queridos, se você chegar neste canal, divulgue, deixe o seu like, se inscreva, deixe o seu comentário, mostre para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que esta obra é relevante, queridos. E nos ajude em oração, entre para esta obra juntamente conosco. Muito obrigada a todos e que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando este pequeno vídeo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, ó Pai, por esta maravilhosa palavra, ó Pai. Ó Deus, nos desperta e nos faz entender que esta grande missão, que esta grande obra, que esta grande revelação, meu Pai querido, está sobre nós.
Tu precisa ser revelado, queridos, para este mundo que está dormindo, que é a última hora e precisam ser despertados para se preparar para a grande viagem para o céu, senão do contrário ficarão para grande tribulação. E será difícil, meu Pai Santo, chegar na glória deste jeito. Meu Pai, muito obrigado, faz esta obra através de nós. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo, Santo. Muito obrigada pela tua palavra. Jesus, só tu pode fazer esta obra. Estamos aqui, Jesus querido, à tua disposição. Faz através de nós. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por todos que têm chegado neste canal. Espírito Santo, olha para cada um, atende às suas necessidades. Aquilo que eles têm colocado diante da tua presença, atende, Espírito Santo, a cada um conforme aquilo que precisam. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Muito obrigada a todos, queridos, em nome de Jesus.